povo ia ter com ele. A gente sabe que a autoridade maior do templo naquela época não era Jesus. Era o sumo sacerdote. Eram os sacerdotes. Mas Jesus estava ali e o povo vai a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, assentado, os ensinava. Isso aqui é algo tão simples para quem ouve, mas é tão maravilhoso porque as pessoas tinham livre acesso a Jesus. Não tinha regra para chegar perto de Jesus. Não tinha dia específico para ir a Jesus. Era diferente das autoridades do templo, com todas as suas regras, com todas as suas condições, com todas as suas imposições. Com Jesus não. Estava ali assentado, as pessoas já logo o rodeavam. As pessoas iam até ele. As pessoas se achegavam a ele. Ele não dizia não, ele não falava assim, Antônio, com respeito de chamá-lo de Antônio, Antônio, não, hoje não vai dar, Antônio, mas Jesus, eu precisava. Não, Antônio, não, era o contrário. Ele via o Antônio de longe, vem Antônio, pode vir. Ele via Maria, venha Maria. Ele via Pedro, venha, João, quem quer que seja. As pessoas sentiam essa liberdade em Jesus, essa liberdade de poder chegar até Ele, de sentar do lado dEle, de comer com Ele, de estar com Ele. Diferente daquelas autoridades. Essas pessoas que a Bíblia não diz quem era, a Bíblia diz que todo o povo ia ter com ele, era gente como nós. Pessoas como a gente, né? Que vão a um templo, a uma igreja, em busca de uma palavra de Deus para elas. Para tentarem lidar com as situações complexas, difíceis das suas vidas. Para encontrar uma solução para aquele pecado que já escraviza há tantos e tantos anos. Aquele pecado ou aqueles pecados que estão destruindo o corpo, que estão destruindo as emoções e mais do que tudo, estão destruindo a dignidade e o relacionamento com Deus. Gente assim cercava Jesus. Gente assim procura uma igreja. Gente assim vem até nós. Mas o mais lindo de tudo é que elas eram livres para ir a Jesus. Porque elas sabiam que Jesus jamais as rejeitaria. Jesus jamais as rejeitaria. Meu Deus, imagine alguém assim. Se você parar para pensar em tudo que a Bíblia diz sobre Jesus no Novo Testamento, você vai dizer, mas como pode alguém como Jesus se permitir a ter gente de todo tipo ao redor dele? Jesus não escolhia e dizia assim, não, eu só quero esses, aqueles lá eu não quero perto de mim. Não, era o povo. O povo ia ter com Jesus. Então, pelo povo, o que você entende? O que eu entendo? Nós entendemos que era todo tipo de pessoa. Era gente doente, era gente que não estava doente do corpo, mas doente na alma. Era gente rica, era gente pobre, era gente estudada, era gente simples. Era o povo. Povo é isso. Povo é todo mundo. E todo mundo sabia que podia chegar perto dele. Porque dele ia receber alguma coisa, aprender alguma coisa, ser amado por ele.
mesmo ele sendo quem ele era. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo sendo ele o Filho do Deus vivo. Mesmo sendo ele o próprio Deus encarnado, Bia. Eu posso ir até ele. Não é porque eu comprei o ingresso. É porque ele me aceita. E ele me aceita do jeito que eu estou. Ele me aceita do jeito que eu sou. Eu sou povo. E lugar de povo é com Jesus. E Jesus gostava demais disso. Você percebe na Bíblia, irmãos, que o único momento que Jesus ficava sozinho é quando ele ia falar com o Pai. E a Bíblia não relata muitos momentos assim. Não é que ele não ia muito com o Pai. Mas a Bíblia relata Jesus cercado de multidões, Biano, o tempo todo. Porque todo mundo sabia que ia encontrar em Jesus as suas respostas, as suas soluções. Ia encontrar em Jesus o próprio Deus. Os próximos 2 versículos, se você puder me acompanhar, o 3 e o 4, diz que, e é isso que me chama a atenção, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a, a ideia daqui de alguma coisa forçada, né? Fazendo-a ficar de pé no meio de todos, extremamente exposta, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Olha a diferença entre Jesus e os escribas e fariseus, entre Jesus e as autoridades religiosas daquele momento. Enquanto as pessoas iam a Jesus livremente, tinham liberdade para ir até Jesus. E não mudou, irmãos. Aleluia. Não, pastor, isso aqui é uma exclusividade da igreja. Todo pecador pode ir a Jesus. E quando Jesus o transforma, ele tem acesso à comunhão com Deus. Você pode ir a Jesus. Eu posso ir a Jesus. Nós podemos ir a Jesus a hora que nós precisarmos. Jesus nunca nos rejeitará. Aleluia. Mas aqueles escribas e fariseus não. Eles levam aquela mulher a Jesus de uma forma rude. Fazem ela ficar no meio de todo mundo. Então imagine a cena para você entender o texto. Tem gente ali em volta de Jesus, o povo está em volta. A Bíblia não diz quantas pessoas. Eu não imagino que eram multidões. A Bíblia fala o povo. Multidões já dá uma ideia maior. Mas ali tinha um número considerável de pessoas. E aqueles homens, autoridades, escribas, aqueles que copiavam os textos da lei, dos profetas, dos salmos, que conheciam os textos bíblicos veterotestamentários, os fariseus, a representação mais rígida, mais assim, obediente de Moisés, estão com aquela mulher agora, fazendo ela ficar no meio de todo mundo. É mais ou menos que fosse assim: dá licença, nós estamos entrando aqui com uma mulher que não presta. Com uma mulher que foi pega em adultério e colocam ela no meio de todo mundo. Você já imaginou estar no lugar daquela mulher? Você já imaginou a humilhação, sim ou não, que aquela mulher passou? Porque já não bastava a culpa, ela sabia, ela em momento algum nesse texto ela diz, não, eles estão errados. Ela não diz isso, porque ela sabia que ela estava errada. Ela era exatamente aquilo que eles estavam dizendo que ela era.
Mas enquanto o povo ia ter com Jesus e Jesus ensinava, eles iam ter com Jesus para expor aquela mulher. Para mostrar o quanto eles eram retos, o quanto eles eram melhores, o quanto eles eram superiores a ela. Aquela mulher, querido, exposta daquele jeito, não tinha mais dignidade nenhuma. Para aquela mulher morrer apedrejada ou não morrer, era a mesma coisa. Talvez fosse até melhor morrer do que carregar a culpa e a vergonha. Porque aqueles homens estavam expondo-a. Eles a expuseram. Expuseram seu pecado ali claramente. Não havia um pingo de compaixão ou de misericórdia. E eles ainda dizem: foi apanhada em flagrante adultério. A Bíblia não diz quantos deles estavam ali. Mas o texto nos mostra que quando Jesus responde à pergunta que eles fizeram, e eles começam a deixar ali, né, larga pedra, larga acusação, a Bíblia fala que tinham pessoas, velhos e novos. Então tinha um grupinho ali. Possivelmente de uns 10, irmã Jessinha, de uns 15, não sabemos. Mas no meio estava uma mulher sozinha, com a sua culpa, com o seu pecado, com a sua humilhação, com a sua dignidade destruída pelo pecado e destruída pela acusação daqueles homens. Uma mulher que não viu em nenhum momento aqueles seguidores de Moisés terem um pingo de compaixão. O que essa mulher podia esperar de Jesus? Porque eles foram perguntar para Jesus. Então, se aquela mulher raciocinou ali 3 minutos, e mulher não precisa de muito para raciocinar, ela lê a situação com uma rapidez que a gente fica bobo. Ela deve ter pensado: ele é mais do que eles. E se eles estão me acusando e me condenando, ele também vai fazer a mesma coisa. Não é? Você não pensaria isso? Eu pensaria. Na hora. Porque ninguém vai perguntar algo para alguém se aquele alguém não for maior ou conhecer mais. Jesus sabia que eles estavam ali para tentá-lo, mas ela não. Eles sabiam que eles foram ali para tentar a Jesus. Na verdade, irmã Meire, eles não queriam condenar só a mulher, eles queriam condenar Jesus. Na verdade, essa mulher ali é apenas um bode expiatório. Eles queriam pegar Jesus. Mas ela, Lígia, ela tem todo o direito de pensar: se eles me trouxeram aqui para apedrejar-me, só está esperando o aval dele, irmãzita, mais nada. Vai ver que eles me trouxeram para isso. Sentimento semelhante deve ter tido aquele ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz, não é? Você acha que ele imaginava um dia ouvir que Jesus lhe diria: filho, hoje mesmo você estará comigo no paraíso? Porque o outro que estava com ele ali, a única coisa que ele sabia fazer era maldizer, era falar coisas horríveis de Jesus, era ver Jesus como um bandido igual a ele. Mas Jesus surpreende, irmãos. Eu gostaria que nessa noite você pudesse sair daqui com teu coração cheio de esperança, sabendo que Jesus sempre vai te surpreender com o amor dele, aleluia.
Jesus não é igual, querido. Jesus é surpreendente. O que ela podia esperar de Jesus? Nos versículos 5 e 6, vai me acompanhando. Eles dizem assim para Jesus: e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Aquela mulher, querido, cujo nome ou cuja história a gente não sabe nada dela. Nada. Nem antes nem depois. Alguns estudiosos supõem ser ela Maria Madalena, mas não tem apoio nenhum para isso. É uma suposição. Mas o fato é que você percebe por essa colocaçãozinha que eles fazem. E na lei nos mandou Moisés. Que o problema aqui não é o adultério dela. Fala sério. Você citaria a lei de Moisés para alguém que estava no templo ensinando? Você já ouviu a expressão ensinar o Padre Nosso para o vigário? É mais ou menos isso. Ei, Jorge, você já ensinou o Padre Nosso para o vigário? Não é? A Jorja é uma exímia cozinheira. Querer ensinar ela a fazer arroz. Jorja, vem cá que eu vou te ensinar a fazer arroz. Ela vai ficar olhando meio estranho. É absolutamente inconcebível esse argumento. Olhe, na lei nos mandou Moisés apedrejá-la. Porque Jesus estava ensinando no templo. E no templo só ensinava quem era, no mínimo, rabi. No mínimo, um mestre. E mestre no judaísmo, conhece a lei de Moisés, de fio a pavio. Tanto é que a resposta que Jesus dá mais para frente está altamente enquadrada, tanto em Levítico como em Deuteronômio. Então, quando eles falam, e na lei nos mandou Moisés, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Essa conversa não está muito certa, né? A gente poderia pensar aqui. Porque não faz sentido citar isso para Jesus. Não fazia, melhor dizendo, nenhum sentido. É a mesma coisa chegar para vocês e falar assim: você sabia que Jesus é o Senhor? Você está falando sério? Claro que eu sei, tenho certeza. Não tenho. Não é? É óbvio. Mas eles estão usando a lei. Eles estão usando uma mulher. Porque eles queriam Jesus. Ela era, como eu disse agora há pouco, apenas um bode expiatório. Você já ouviu falar a expressão boi de piranha? Sabe o que é um boi de piranha? Aqueles rios lá no norte do Brasil, onde tem muita piranha, e é uma coisa impressionante aquele bicho. Então, principalmente no Mato Grosso, ali no Pantanal, quando se leva aqueles rebanhos grandes, porque tem uma época da cheia, então os pastos enchem tudo de água, então os criadores de gado, de boi, assim, né, eles pegam aqueles rebanhos e levam para outros lugares, para os rebanhos pastarem. E esses rebanhos tem hora que tem que atravessar o rio. E quando tem um rio que tem muita piranha, o que eles fazem? Eles pegam um boi doente, ou um boi já muito velho, e solta ele na frente no rio. E as piranhas o atacam de forma voraz. É um absurdo aquilo lá. Elas vão todas em cima dele, enquanto isso eles atravessam as demais. Para que as piranhas não peguem o gado que está bom. É por isso que vem essa expressão boi de piranha. Essa mulher aqui é um boi de piranha.
Porque eles não estão preocupados em manter a lei de Moisés, não. Eles estão preocupados em pegar Jesus. Por isso que o texto, ele fala, no versículo 6, isto diziam eles, tentando, para terem de quem o acusar. Cá entre nós, irmãos, não tem nada mais baixo do que usar a palavra de Deus para destruir a vida de alguém, não é verdade? Seja daquela mulher, seja do próprio Jesus. A lei de Moisés foi citada. E eles para isso esperavam, agora sim, esperavam uma resposta do mestre que estava ali ensinando. Ninguém ensinava no templo se não fosse mestre. Se Jesus condenasse, Jesus não seria quem ele era. A sua missão, irmão Altina, não teria o menor sentido. Ele condenou. E ele não veio para condenar. Ele veio para salvar. E ele continua com esse papel. Através da sua igreja. Se ele não a condenasse, aí sim, eles teriam direito para dizer, tem que matar. Porque se é mestre, está ensinando aqui dentro, está indo contra a lei de Moisés. Tem que matar. Está negligenciando a lei de Moisés. Prende e mata, que é o que eles queriam. Aparentemente tem um impasse aqui, né, irmãos? Parece que não vai nem para frente nem para trás, né? Parece que tem um impasse sem solução. Mas é interessante como Jesus não se abalou por isso. Porque o texto diz que ele está lá escrevendo, finalzinho do verso 6. Escrevia na terra com o dedo. Não sei se eu estou conseguindo te passar o cenário do negócio. Estou tentando para você poder compreender cada vez melhor esse texto. Jesus está num momento dificílimo ali. Porque a resposta dele, ou mata aquela mulher, ou a resposta dele o coloca na mão dos escribas e fariseus e, portanto, destrói a sua missão. De um jeito ou de outro. Mas é engraçado que ele não se abala. Não é porque Jesus era indiferente à mulher. Guarde isso. Mas é porque Jesus era consciente da sua missão. E isso para nós é muito importante. Sabe por quê, minha querida? Porque no meio da luta, quando a gente se abala, ele não se abala. Porque ele sabe quem ele é para nós. E isso é bom para que a gente poder dizer, então eu não preciso também me abalar. Se você crer nele, eu crer nele, nós crermos nele, a gente também vai continuar escrevendo com o dedo em terra, enquanto o couro está comendo. Expressão nordestina essa. Não é? Com certeza. Os versículos 7 a 8 começam a desenrolar esse impasse. Porque aqui sai a resposta de Jesus. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas que resposta é essa? Da onde ele tirou esse negócio? Estou dizendo que Jesus surpreende a nós com o seu amor e as trevas com o seu poder. Eles sabiam do pecado da mulher, não sabiam? Porque em dois momentos aqui, no versículo 3 e no versículo 4, eles fazem questão de dizer, no versículo 3, uma mulher surpreendida em adultério. No versículo 4, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. O pecado da mulher não era segredo para ninguém.
Mas Jesus conhecia os pecados deles. Era com isso que eles não contavam. Jesus não era apenas um rabi dentro da estrutura hierárquica do templo. Jesus era o Senhor. O Senhor estava ali. O Senhor que conhece. O Senhor que é homem, que é Deus ao mesmo tempo, como estava ali Jesus. Jesus sabia dos seus pecados. Qual é a diferença que havia entre os escribas e fariseus e daquela mulher? Uma só. O pecado dela estava exposto e o deles estava escondido. Mas diante de Jesus, nada fica oculto, nada fica escondido. Por isso que essa resposta vem. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire. Seja o primeiro, aliás, como a lei mandava. Tinha que ter um que atirasse a primeira pedra, o restante vinha atrás. Seja o primeiro a atirar, que lhe atire pedra. Antes dessa resposta, eles estão seguros, irmã Fátima. Porque, afinal de contas, quem está ali no meio daquele povo que estava com Jesus era uma pecadora pega em adultério com provas que era pecadora. Mas eles não perceberam que eles estavam ali no meio também. Mas não diante do que os olhos do homem vê, mas diante do que os olhos de Jesus veem. É por isso que Jesus faz essa pergunta para eles. Se ninguém tiver pecado, pode começar a apedrejá-la. Como é que você pode afirmar isso? Porque é o que está escrito no versículo 9. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência. Veja como é a palavra do Senhor, queridos. Apenas aqui um pequeno adendo. A palavra de Jesus mexe com a consciência deles. O que você quer dizer com isso? Eles não sabiam que ele também pecava? Pecava. Mas enquanto a palavra não revela, mostra, fica tudo quieto. Por isso, se Jesus ele mostra um pecado meu ou teu, não fique bravo. Dê glória a Deus. Porque ele vê todas as coisas e quer nos abençoar e nos livrar. Na verdade, a resposta que Jesus dá não é para acusá-los. Estava aberta ali, se vocês forem pensar, a oportunidade de um arrependimento, de uma mudança. Jesus, eu tenho pecado, então vem cá, filhos. Vem cá, eu também não vou te condenar, mas vai e não peques mais. Jesus daria a eles o mesmo tratamento que deu à mulher. Por quê? Porque a graça de Deus, ela não é seletiva. A graça de Deus, diz o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. E aqui eu penso que há uma lição para nós. Se Deus nos mostrar o nosso pecado, se Deus nos mostrar o nosso erro, aproveite a graça de Deus nos concedida. E vamos nos arrepender. E vamos dizer, Senhor, o Senhor tem razão, Senhor, eu sou assim mesmo, Senhor, Ele vai dizer. Mas eu vim para te libertar, para te transformar, para te dar vida e vida com abundância. Qual é a definição melhor de vida e vida com abundância? É vida sem pecado. É vida sem acusação. É vida sem distância de Deus. É vida em comunhão com Deus. A resposta de Jesus a esse dilema, a esse impasse, foi fantástica. Foi fantástica. Porque no próximo 2 versículos, o 8 e 9, eu comecei a ler para vocês. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Essa expressão final aqui, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava, dava uma baita de uma mensagem. Isso é muito forte. Foram todos embora.
Porque a noção de pecado, ela só é clara diante de Jesus. Ela não é clara na opinião das pessoas, no jeito das pessoas analisarem as outras. O pecado só é claro aos olhos daquele que o experimentou no meu e no teu lugar. O pecado só é o que ele é diante daquele que é santo, que é puro, que é verdadeiro. Às vezes nós olhamos para alguém e dizemos, fazemos comentários, etc. e tal. Meu querido, nenhum comentário, nem meu, nem seu, faz o menor sentido, com todo respeito, para julgar alguém. Porque somente Jesus nos vê como nós realmente somos. Jesus vê em nós o que ninguém vê. Nós podemos dizer para as pessoas que somos isso, somos aquilo, aquilo outro, mas Jesus vê quem nós somos de fato. E isso é maravilhoso. Eu não digo isso para te amedrontar, não. Eu não digo isso para colocar em cima da sua cabeça uma faca, uma espada. Eu digo isso para você ter esperança. Por quê? Porque aquele que vê o meu pecado é o mesmo que morreu pelo meu pecado para que eu fosse livre do meu pecado. Eu já vi gente pregar desse jeito, falar assim, Jesus vê teu pecado, irmão. Graças a Deus que Jesus vê o meu pecado. Não fique contrariado com isso, não. Glorifique a Deus. Porque Ele não apenas vê, Fabi, o meu pecado, o nosso pecado, filha, como Ele pegou para Ele. Lançou, levou, morreu, sofreu, para que a gente pudesse ter vida. É motivo de alegria de louvar a Deus, não é, queridos? É interessante, irmãos, que esses homens acusados pela própria consciência desistiram da acusação da mulher, desistiram momentaneamente da acusação de Jesus, porque no fundo, o pecado nivela todo mundo na mesma condição. Independente de raça, condição social, independente de qualquer coisa, de qualquer outro fator que diferencia as pessoas, o pecado nivela todo mundo na mesma condição. Qual é a condição? Todos precisam de Jesus. Jesus é solução para todos. Pastor querido, isso não é mensagem para uma igreja. Jesus é solução para todos nós. Porque nós só deixaremos de pecar quando nós estivermos nas moradas celestiais. E você precisa entender, e nós, que às vezes, num momento de falha, num momento de pecado, o terrível acusador diz para muita gente, está vendo? A sua caminhada terminou, você não tem mais jeito. Meus amados, Jesus viu tudo, e Jesus tem solução para tudo. Você pode estar até desviado, eu posso estar longe de Jesus, Ele que vê tudo, Ele tem a solução para tudo, porque Ele morreu no meu e no teu lugar. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Sabe o que é interessante aqui também, irmãos? Porque os acusadores foram embora. Foram ou não foram? Vocês estão aqui comigo ainda? Aguenta mais 15 minutos. Mas a mulher ficou. A mulher ficou ela e Jesus. Não é esquisito isso? Meu filho, eu numa hora dessa eu já estava longe, fazia tempo. O quê? Ele não disse nada, ele só disse para quem não tivesse pecado não atirar a pedra, ele não falou nada. Aliás, você vê que Jesus não fala nada com ela. Vai ter um momento só que Jesus fala com ela. Quando ele pergunta para ela dos acusadores e diz para ela, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Antes, não tratou uma palavra com ela. Não é? Não seria... Concorda comigo que seria, Zé, mais lógico ela, ó, da pessoa a mesma coisa, da linha.
Não, ela fica aonde os fariseus a colocaram, no meio, exposta como eles a colocaram, mas agora diante de Jesus. Agora estão ela e Jesus. Vocês estão me entendendo, irmãos? Mais ninguém. Eu acho isso impressionante. Ela tinha tudo para fugir, mas ficou. Sabe por quê? Porque Jesus atrai pecador para ele. Jesus é incrível. Nós não começamos dizendo que ele estava no templo e as multidões, o povo o cercava, estava ali o rodeando, ia ter com ele, e ele os ensinava. Jesus atrai pessoas. Você não se espante quando pessoas vão atrás de você, quando pessoas no trabalho, quando pessoas aonde você vive, na sua família, elas se achegam a você e começam a colocar para você os seus problemas. É porque Jesus está na tua vida e Jesus atrai as pessoas. Tem gente que diz assim, eu não quero ter problema, então não ande com Jesus. Porque não é você que terá problema, mas é você que será um instrumento dele para ajudar as pessoas nos seus problemas. Jesus atrai pecadores, igreja. Queridos, muitas vezes a gente teve aí umas ideias meio estranhas. Já ouvi gente até dizer assim, que igreja não é lugar de pecador. Então, se não for lugar de pecador, também não é lugar de Jesus. Porque Jesus veio por causa dos pecadores. E aonde Jesus está, não tem jeito, ele atrai. Ixi, chegou esse bêbado chato para dar trabalho na igreja. Ixi, chegou essa mulher endemoniada para dar trabalho. Não é, querido, eles não vieram dar trabalho na igreja, não. É Jesus que está atraindo. Não, pastor, Jesus é santo, onde já se viu você falar isso? Esses pecadores imundos. Jesus veio por causa deles. Aonde ele está? Você pode ter certeza. Hoje ele está através da igreja. A gente vai encostar. Às vezes começando com uma conversa meio esquisita, que a gente não entende direito, mas quando você para e observa e fala, esse camarada está procurando Jesus. Porque Jesus está em nós. Guarda isso no teu coração. Em João capítulo 8, nesse mesmo capítulo, ele disse, e quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. Ele atrai pecadores, igreja do Senhor. Não ponha pecador para fora, porque é Jesus que os está atraindo. E como é que Jesus os atrai? Com o seu amor. Às vezes a gente não entende por que essa mulher ficou quando ela poderia ter fugido, irmão Aguinaldo. É o amor dele em ação. A gente não vê, a gente não entende, mas é o amor dele em ação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sabe, queridos, Jesus, ele aceita as pessoas como elas estão. Não é que ele vai deixá-las no mesmo estado, mas ele as aceita como elas estão, para ao momento de salvá-las, transformá-las. Não foi isso que ele fez com ela. Vá e não peques mais. Isso é mudança de vida. Engraçado, né, irmãos? Mulher que tinha tudo para morrer apedrejada, agora está ela e Jesus, frente a frente. Não tem mais acusadores da terra. Na verdade, irmão Netinho, meu amigo querido, ela está diante do único que poderia acusá-la. Do único que não tinha pecado. Jesus. Porque os que tinham pecado foram embora. Se é impressionante a mulher ter ficado, é tão impressionante quanto Jesus ter permanecido. Porque ele não tinha pecado. Ele poderia condená-la, Rafael. Ele poderia. Ele poderia tirar a primeira pedra.
Ele poderia chamar outros para tirarem a primeira pedra. Mas olha o que diz o versículo de número 10. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Dá a impressão que ele levanta a cabeça, olha para cá, para lá. Ele precisava fazer isso? Ele não precisava. Porque ao lançar esta palavra, se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra, ele não lançou à toa. Não lançou no vento, ele conhecia a condição daqueles homens. O pecado deles que estava oculto aos olhos do povo ou de outros parceiros seus, não estava aos olhos de Jesus. Você concorda que Jesus vê todas as coisas, não é verdade? Então Jesus sabia que eles iriam embora. A impressão que eu tenho, se vocês me permitirem, Jesus olha e não vê ninguém e pergunta para a mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Parece que Jesus está começando a consolar o coração dela. Calma, porque eu não vou te apedrejar. Você já reparou que quando a gente peca e a gente vai diante de Jesus para pedir perdão, você já reparou que a gente não vai com medo? A gente não vai com medo de espada de fogo. A gente não vai com medo de ser mandado para o inferno naquela hora. A gente não vai com medo de Jesus matar a gente na hora. Você já reparou que a gente vai com esperança pedir perdão? Não é verdade? Vocês já experimentaram isso? Eu tenho certeza. Você vai triste por ter pecado, é verdade. Mas essa tristeza é a tristeza que Paulo fala, que produz arrependimento. Mas você tem esperança. Você sabe que a hora que você sair dali, daquele momento de oração, de pedido de perdão, você sabe que você não sai condenado. Me desculpem, eu não creio nesse tipo de mensagem que a pessoa vai até Jesus para ser condenada quando ela reconhece os seus pecados. Pelo contrário, isso invalida a missão de Jesus, isso invalida o amor de Jesus, porque a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está dizendo para ela: pode vir, filha. Eu não sou como eles. Eles têm pedra para vocês, para você. Eu tenho cruz para você. Uma cruz que você não vai levar. Uma cruz que você não vai sofrer. Uma cruz que eu vou sofrer. Ela responde, não responde? Ela podia ficar quieta, né? Como aquelas pessoas quando são interrogadas, não, elas não falam com facilidade, né? Elas ficam ali, porque elas sabem que elas são culpadas, então elas não abrem a boca, né? A gente que vive aqui no Brasil, a gente viu aí, né? Vários interrogatórios numa determinada operação, né? De jato para cá, jato para lá, e gente que não abria a boca. Mas a mulher responde: ninguém, Senhor. Parece, Kaique, que ela está com o coração tranquilo agora. Eu sei quem é Ele. E que Ele tem mais do que pedras para mim. Eu gostaria que você soubesse que em Jesus você tem muito mais do que críticas que as pessoas possam te fazer. Que os teus complexos possam te dizer. Que os teus fracassos possam te anunciar. Em Jesus você tem a cruz para você. A cruz já resolvida, a cruz já realizada, a cruz já decidida. O veredito da cruz está decidido, está consumado. Todo aquele que crer em mim terá a vida eterna, não perecerá. Aleluia!
Amados, a resposta da mulher dá abertura ao desfecho de Jesus, e eu vou terminar por aqui. Espero que esteja sendo bênção para a tua vida. Jesus diz: nem eu tampouco te condeno. Você reparou que ele fala condeno? Ele não fala acusa. Eu não te condeno. Aleluia. Porque a tua condenação eu vou levar sobre mim. É por isso que ele está dizendo isso. E essa expressão diz para ela assim: o início de uma nova vida. Vá e não peques mais. A cruz é o início de uma nova caminhada para quem crê em Jesus. Vá e não peques mais. Aleluia. Fique de pé, por gentileza. Não disperse, não vá tomar água, não vá no banheiro, a menos que você precise agora. Mas diga para o seu irmão: a cruz para nós é o início de uma nova vida. Diga isso para quem? Para ele. Diga para o teu irmão assim: na morte de Jesus começou a nossa vida. Aleluia, Jesus. Você pode aplaudir a Jesus por isso, irmão? Aleluia. Queridos, eu concluo essa mensagem dizendo para vocês uma coisa: a lei de Deus não mudou. O pecado só tem um jeito de ser eliminado: é pela morte. Moisés estava certo, mas não é a morte do pecador. Era preciso uma morte mais sublime. Era preciso a morte de alguém muito maior. Era preciso a morte de alguém que não tinha pecado. Quando Jesus diz: eu não, nem eu tampouco te condeno, ele está dizendo isso para ela. A lei vai ser cumprida, minha filha, e eu vou cumpri-la. Vai ter morte para eliminar o teu pecado, a minha morte. Vai ter morte para eliminar o pecado de todo aquele que crê em mim, a minha morte. Por isso que eu quero dizer para você, querido irmão e querida irmã que está aqui, e vocês que forem nos assistir: não há por que vivermos escravos e mortos em pecados. Jesus já pagou o preço para que nós sejamos livres, para que nós vivamos uma vida completamente liberta do pecado, seja qual for a sua expressão. Jesus foi no nosso lugar. O seu sacrifício não perdeu a validade. Aleluia, o seu sangue não envelheceu, o seu sangue não decaiu, o sacrifício de Jesus continua valendo pelos séculos dos séculos, o sangue de Jesus continua nos purificando de todo pecado, aleluia, para todo sempre, aleluia, creia nisso e viva uma nova vida com Jesus. Vá e não peques mais, Ele é maravilhoso, Ele te liberta, Ele te dá uma nova vida, porque Ele é Jesus o Senhor. Ele podia condenar, mas resolveu salvar. E por que é que ele resolveu salvar, irmão? Por amar. Por amar. Por amar. Ele podia condenar.
Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. O pecado entrou por um homem, aleluia, mas por um homem a graça veio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. De modo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça em Cristo Jesus. Querido, viva essa liberdade que Cristo te libertou. Viva, meu amado, essa vida maravilhosa. Vivamos esta vida maravilhosa que Cristo Jesus nos deu. Livres do pecado, feitos para a glória de Deus, para louvá-lo, para bendizê-lo e para servi-lo até o dia que Ele vier nos buscar. Porque Ele nos ama e a prova do seu amor foi ter morrido quando Ele poderia nos condenar e nos matar. Ele morreu em nosso lugar para nos salvar. Deus te abençoe. Essa palavra que eu tinha para vocês nesta noite. Viva Jesus! Viva, como Paulo disse, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Dê um abraço no seu irmão e diga para ele: meu querido, não desista, Cristo vive na tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, bendito seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre, o Senhor Jesus, aleluia.